Olá, meus irmãos e amigos, muito bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, nosso agradecimento a Deus e também a todos que têm nos acompanhado nesse estudo da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Nós estamos estudando o livro de Tiago e nós temos como tema geral aquilo que está posto aí na sua tela, Tiago, a fé em ação. Nesta epístola, o autor Tiago escreve aos cristãos fiéis que estão enfrentando provações que nós chamamos como aquele conhecido período da dispersão, né? Em razão da pressão política desenvolvida pelo Império Romano em cima daqueles cristãos do primeiro século. Hoje, nós já estamos atingindo o estudo de número 12. Estudo de número 12, o autor da lição de hoje, que é da editora Cristã Evangélica, ele vai intitular como A Paciência e as Suas Recompensas. O texto, ele está lá em Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. E eu convido a você, meu irmão, meu amigo que nos acompanha, a abrir sua Bíblia para lermos o texto do nosso estudo de hoje. Diz assim a partir do versículo 7: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está próximo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e a paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim que o Senhor e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Então, queridos, esse é o nosso texto de hoje. Vocês verem que Tiago, ele repete várias vezes a palavra irmão. Na realidade, aqui Tiago está se referindo aos irmãos da igreja mesmo, que estão lá precisando de uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, e Tiago vai falar com eles nesse texto sobre a paciência. Bom, falando de paciência, a paciência é uma virtude que ela faz parte do fruto do Espírito, né? Que consiste em suportar sofrimentos e provações com resignação. Igual Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3, sabendo que a tribulação produz perseverança. Na sua origem bíblica, a palavra paciência e longanimidade, elas andam junto, né? Elas vêm de uma só raiz, com a ideia de suportar, perseverar e persistir na convicção de se opor ao erro, ainda que sob circunstâncias adversas. E o texto que nós lemos, a gente vê que aqueles irmãos estavam em circunstâncias adversas, estavam sendo oprimidos, né, pelos mais poderosos, pelos ricos da época, e esse tipo de coisa. Por isso, Tiago vai chamar eles a atenção para que eles tenham paciência nesse tipo de situação. Nós vemos que o Deus da paciência, ao invés dele explodir com a gente, né, no seu furor, e destruir a humanidade corrupta, não, Deus ele adia o julgamento e dá uma nova oportunidade para que todos se arrependam. Esse é o objetivo. Pedro já vai falar lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa deve ser a nossa meta
do dia a dia, deixar a ira, abandonar o furor e agirmos com paciência, conforme Salmo 37, versículo 8 também fala. Nós veremos a seguir alguns exemplos relacionados à paciência, baseado no texto que estamos estudando hoje. Então, o primeiro ponto o autor vai destacar, exercitando a paciência. Vai estar nos versículos 7 até o versículo 9. Bom, falando de exercitar a paciência, é evidente que nós percebemos no texto dessa epístola o sofrimento dos crentes mais pobres na dispersão sobre a pressão dos mais ricos. Tiago já falou dos ricos, né? E ele já explicou sobre isso para nós nos estudos anteriores. Então, Tiago continua a pastorear à distância esses irmãos através dessa epístola, na qual Tiago vai exortar esses irmãos, animando eles e confortando eles. Desculpem. Tiago cita 3 exemplos para ajudar os cristãos a exercitar a paciência. O primeiro exemplo, ele vai estar no versículo 7. Os irmãos prestem bastante atenção. Ele vai falar sobre a paciência do agricultor em relação à natureza. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago passa a aconselhar aqueles irmãos, aqueles cristãos, no sentido de suportar com paciência sua situação econômica e social, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. E ele cita o exemplo do lavrador, que espera o precioso fruto da terra, né? Muitos conhecemos, nós tivemos pais que trabalharam na terra, a gente sabe como isso funciona. Mas na Palestina, naquela época do primeiro século, da igreja primitiva, as primeiras chuvas elas vinham depois da semeadura, né? Aí você vê a fé do agricultor. Muitas vezes ele semeava, ainda não tinha nem chovido, só na fé mesmo que eles faziam isso. Muitas vezes eu vi meu avô fazer isso também. E as últimas chuvas, quando os campos já estão amadurecendo, é que essas chuvas começam a cair. Mas ambas essas chuvas elas são de suma importância para a colheita do lavrador, naquilo que ele tem plantado e espera colher. Bom, o lavrador, nós sabemos que ele prepara a terra é árida, ele semeia, limpa o mato. Enquanto isso, vem o sol causticante, chuvas, animais peçonhentos, etc. Tudo ele suporta pacientemente. Por isso que Tiago está citando esse exemplo do lavrador. Desde a primeira chuva, nós chamamos de primavera, até a última chuva, que é a do verão. Então, o lavrador ele faz fielmente a sua parte. E se a natureza colabora, nascem os frutos exuberantes que enchem o celeiro desse lavrador e alegram, logicamente, o seu coração, o coração de quem tanto se esforçou. É lógico que não é só a chuva, né? E que a chuva ela é mandada por Deus. Se Deus não mandar chuva, então não vai ter a alegria do trabalhador. Então a mão de Deus está sempre nesse meio, mas o trabalhador faz a sua parte. Ele trabalha e ele se esforça ao plantar e esperar que Deus mande chuva e que essa chuva possa trazer bons frutos na sua agricultura. Então, esta é a recompensa do trabalho sofrido, perseverante, paciente. Exemplo que nós devemos imitar, segundo Tiago, aguardar com paciência. A segunda coisa que Tiago cita é no versículo 8 e versículo 9. Praticamente os finais desse versículo. Vejamos aqui o versículo 8 e 9. Ele diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Nós percebemos aí, o final desse versículo 8 e versículo 9, eles têm uma referência em comum. Eles falam sobre a volta do Senhor e o julgamento associado a essa volta do Senhor. Nós sabemos que
O próximo grande acontecimento na história cristã da igreja, que nós esperamos tanto, vai ser exatamente a redenção, que será a volta do Senhor. E ao mencionar esse fator, Tiago vai dizer que o juiz está às portas. O autor relembra-nos que o Senhor voltará como juiz. Lá no texto de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 a 34, Jesus mesmo vai falar e ele diz assim: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo. Tem um comentarista, o Pete Davids, ele comenta assim: a proximidade do dia escatológico não é apenas um ímpeto para se olhar para o julgamento dos pecadores. Ele diz, não é para olhar só para o julgamento dos pecadores, mas também é uma advertência a que a pessoa, ou nós como cristão, se examine o seu comportamento, de modo que, quando aquele dia chegar, possa nós todos, como cristãos, estarmos preparados, porque o Senhor virá como juiz, inclusive juiz dos cristãos. Em terceiro lugar, Tiago vai aqui falar sobre o limite da paciência no relacionamento. Vejam só, irmãos, Tiago ele usa de bastante inteligência com os irmãos nessa mensagem através dessa epístola. E ele percebe que aqueles irmãos estando em opressão, estando passando por dificuldade, quando nós estamos assim, nós conseguimos também ter problema em nossos relacionamentos. Então, Tiago, no versículo 9, vai dizer assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. É do mesmo modo, o cristão não deve perder a paciência diante das adversidades, mas deve manter firme o seu coração e em ter um bom relacionamento com os irmãos de sua comunidade, com seus amigos a quem ele ao redor, onde ele trabalha. As adversidades, elas causam tensões e estas se expressam nos relacionamentos humanos. Por isso Tiago adverte: não vos queixeis uns dos outros. Tal atitude os coloca em perigo de julgamento e o juiz está às portas, ou seja, o Senhor está perto de voltar. Então nós temos que estar muito atentos, ter muito cuidado com isso. Para Tiago, perder a paciência não deve ser a atitude do cristão, uma vez que essa paciência deve durar até a volta de Cristo, quando o Senhor mesmo fará justiça, tanto para os justos como para os injustos, trazendo sobre cada um a recompensa e o castigo conforme os seus atos merecem. A própria Bíblia diz, né, que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, mas nós devemos resolver nossos relacionamentos na presença do Senhor, pedindo perdão se isso for o caso. Então, durante essa espera, os crentes têm que confirmar a sua fé. Em vez de ficar uns brigando com os outros por causa de problema, nós temos que confirmar a nossa fé diante de Deus. Não devemos culpar uns aos outros pelos contratempos ou pela situação desfavorável em que a gente se acha naquele momento de dificuldade. Se nós fizermos isso, nós estaremos quebrando o mandamento que proíbe aos cristãos de julgar uns aos outros segundo seus próprios critérios. Então, Cristo mesmo falou isso em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Cristo falou a esse respeito. Ao enfrentar momentos difíceis, os cristãos têm que ser achados em comunhão.
Pedro vai falar sobre isso, e Pedro vai advertir a gente no seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 11, diz assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra, pregue a palavra segundo Deus passou ao seu coração, ou segundo Deus escreveu nas suas escrituras. Quem serve, sirva com força, com a força que Deus lhe deu. Faça assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo sempre. Após esse primeiro ponto, Tiago, o autor da nossa revista, digo, ele vai trazer o segundo exemplo para nós. E ele vai trazer os exemplos dos profetas. No capítulo 5, versículo 10, nos fala assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Meus irmãos e amigos, certamente não foram só os irmãos da dispersão que sofreram ou que sofrem provações nesse mundo. Nós também enfrentamos provações. Então, Tiago traz aqui uns exemplos para a gente lembrar. Que bom que a Bíblia traz esses exemplos para que nós tenhamos também de estudá-los e comparar com a nossa vida, que não somos só nós que passamos por problemas. Todos os outros anteriores a nós passaram por problemas. Tiago lembra a seus leitores que os profetas e os homens de Deus nunca poderiam ter feito sua obra e dar seu testemunho se não tivessem padecido pacientemente. Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram também por grandes aflições. Eles trilharam um caminho estreito das provas e foram pacientes. Nós temos os exemplos dele em toda a Bíblia. Eles tiveram privilégios e prova, caminharam junto na vida dos profetas. A exemplo de Isaías, ele não foi ouvido pelo seu povo e ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado a um poço e maltratado por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. E Daniel? Daniel foi banido da sua terra pelo Império Babilônico e sofreu pressões quando jovem ainda. Sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi duramente perseguido. Jesus, o nosso maior e o nosso grande profeta, o que ele diz a respeito disso? Jesus vai dizer em Mateus 5, do versículo 11 ao versículo 12, muito conhecido por todos nós, nas bem-aventuranças lá, ele vai citar: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriares, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Paulo, ele vai também falar a nós, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nem sempre a obediência produz vida fácil. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Isso significa que Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste nas aflições. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho para aqueles que vivem ao nosso redor. Paulo acrescenta em Romanos capítulo 5, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o vosso ensino, foi escrito
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Portanto, quando você e eu enfrentar sofrimento, adversidades, tribulação, não perca de vista o bom relacionamento com seus irmãos. Não coloque dúvida no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Todos os profetas andaram com Deus e também passaram por aflições. Então, o conselho de Tiago é que nós sejamos pacientes. Como agricultor, nós devemos continuar trabalhando. Como agricultor trabalha muito na terra, então nós devemos continuar fazendo o trabalho do Senhor enquanto ele virá. Como os profetas, nós devemos continuar testemunhando do amor de Deus. Era isso que os profetas faziam sempre. Tiago agora ele conclui as suas exortações com o exemplo da paciência de Jó. Quantos de nós já não ouvimos falar, né, da paciência de Jó? Certamente aqueles cristãos lá do primeiro século, a quem Tiago estava advertindo, e também hoje a nós, eles também ouviram muito nas sinagogas, nos templos, falar sobre a paciência de Jó. Então, o terceiro ponto, o exemplo de Jó. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram, firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago cita Jó como exemplo de sofrimento e, ao mesmo tempo, de paciência, que é o nosso assunto. E ele vai falar o seguinte: homem sincero a respeito de Jó, homem sincero, íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Irmãos, essas palavras, por si só, já dizem tudo a respeito do exemplo de Jó como cidadão perante a sociedade em que ele vivia na sua época. Ainda mais quando nós percebemos que esse testemunho veio da parte do próprio Deus, quando argumentava com Satanás a respeito de Jó, seu servo. Foi Deus que falou isso a respeito de Jó, que Jó era um homem sincero, íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Todavia, por permissão de Deus, Jó foi provado. Satanás só não lhe tocou na alma, mas os bens, a família e a saúde foram as principais áreas atingidas em sua vida. Jó teve perda repentina de todos os seus bens através da ação de Satanás, ficando totalmente pobre. Perda dos 10 filhos de uma só vez. Enquanto se confraternizavam na casa do irmão primogênito, ele teve a perda desses 10 filhos. Perda da saúde, ficando torturado e humilhado, com o corpo coberto por chagas. Mas nós notamos uma coisa interessante na vida de Jó, é que, a despeito de tão pesada provação, Jó se humilhou e adorou a Deus, dizendo que tudo que Deus deu e me tirou tinha sido Deus mesmo que tinha feito isso, e que ele não tinha adquirido somente em confiar em coisas terrenas. Então Jó prova com isso que a sua vida estava escondida em Deus e não em coisas desse mundo. Ele vai dizer assim, Jó capítulo 21, Jó capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, ele diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia segue narrando sobre Jó, e diz assim: Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou. Mesmo diante do silêncio de Deus, Jó pôde confiar no caráter de Deus. E mais uma vez, no final do livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó vai se expressar dessa maneira:
eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção, meus irmãos, que Jó recebeu não foi a saúde e a riqueza de volta, mas o conhecimento mais profundo de Deus que ele conseguiu ter através de suas experiências e de sua paciência na presença de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna. Em João 17:3, nós vamos ler assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o próprio Jó continua afirmando, Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. A grandeza de Jó reside no fato de que, apesar de todo o sofrimento em que o seu coração sentia, nunca deixou de se apegar com paciência, fé e submissão a Deus, a quem ele mesmo chama o meu Redentor. Meus irmãos e amigos que nos acompanham nessa manhã, haverá momentos na vida em que podemos pensar que Deus nos esqueceu. Não obstante, se aguardarmos com paciência e fé, nós também veremos que Deus é muito bondoso e muito misericordioso. Deus recompensou e restaurou Jó em todas as áreas de sua vida, assim como sustentou aqueles irmãos que enfrentaram com paciência as tribulações sofridas na dispersão do Império Romano ali no primeiro século. Com certeza, Tiago escreveu para esses irmãos, e aqueles que tiveram paciência e fé, submissão na presença de Deus, Deus os sustentou, assim como tem sustentado a cada um de nós até o presente momento. Como a própria Bíblia vai nos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, para concluir nesta manhã, meus irmãos, eu queria concluir da seguinte forma: na nossa vida prática, exercer paciência não é fácil, nós sabemos disso, mas é necessário. Tiago, já na sua época, percebia a necessidade do cristão reforçar sua fé com uma dupla dose de paciência, como forma de vencer a opressão do mundo ímpio e as suas diferenças em relação aos mais oprimidos, em relação a opiniões e reclamação entre próprios irmãos na fé. Para tanto, temos de nos espelhar nesses exemplos que Tiago acabou de nos passar, exemplos de paciência que nós falamos através do lavrador, que com paciência e muita fé, ele lavra a terra, ele coloca o grão na cova, que vem depois produzir muitos frutos. Através dos exemplos dos profetas que sofreram anunciando a palavra de Deus, embora muitos deles não sendo ouvidos, pelo exemplo de Jó, e por que não dizer principalmente pelo exemplo de Jesus, que é o nosso guia maior. Afinal, o texto encerra declarando que temos por felizes aos que perseveraram firmes, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Portanto, o Filho de Deus, ao enfrentar com paciência os seus momentos difíceis de provação, terá ao seu lado um Deus misericordioso e compassivo, olhando para a sua difícil jornada, que certamente terá um final feliz. Obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, em estar nos acompanhando neste dia. Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.